Beleza, vambora. Nanashi gosta do Wall-E, já assistiu o Wall-E todo, então... Fala Pode, tá rapaziada, bom, tá. hoje a gente tá aqui nesse cenário distópico, caótico, porque a gente vai falar de WALL-E, ou WALL-E, ou WALL-E. Enfim, esse é um dos melhores filmes já feitos. Essa obra de arte de 2008 da Pixar fala um pouco sobre tudo, sobre questões ambientais, futuro distópico, amor, inteligência artificial e até a renovação da humanidade. É uma verdadeira crítica à nossa sociedade, ao mesmo tempo que é uma história fofa sobre dois Ah, robôs que se baratinho. apaixonam. E o melhor de tudo, sem ter um vilão clichê. Agora, sem mais Boa. enrolação, vamos lá. WALL-E se passa 800 anos no futuro, numa E pensar que esse filme já faz anos que foi lançado, tá Terra doido? completamente destruída pela poluição e pelo lixo. Os humanos se afundarem em um ciclo Olha a latinha de energético ali, ó, tem Fanta, só coisa real, ó. de Tá consumo louco. exagerado, tudo isso incentivado pela mega corporação By and Large, a BNL. E se você reparar, o nome da empresa é um trocadilho com comprar e crescer. E isso já dá uma ideia de como as coisas funcionam no mundo do filme, porque a BNL dominou tudo e o estilo de vida mundial ficou focado só no consumo. O resultado foi que a Terra virou um lixão e a crise climática se tornou um desastre incontrolável. E qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Estou sofrendo aqui no calor de 40 graus. Obrigado pelas péssimas decisões, megacorporações. Os humanos então tiveram que abandonar o planeta. Nanashi, sabe o que que o Wall-E tá me lembrando agora? Idiocracia. Quem não viu esse filme, procure e veja, é uma baita crítica social. E fugir para o espaço, enquanto a BNL prometia que iria limpar tudo com os robôs WALL-E, para que em alguns anos os humanos retornassem. Só que adivinha, se passaram 800 anos e a Terra continuou um caos. Nenhum plano de limpeza funcionou e a gente encontra o último dos robozinhos de limpeza, o WALL-E. Ele tá lá, solitário, ouvindo uma música alegre, enquanto faz a sua rotina de tentar limpar o lixo. Mas ele é diferente dos outros robôs, ele desenvolveu uma curiosidade sobre os humanos e seus objetos, como se quisesse entender como era o estilo de vida da humanidade antes. Agora tu viu porque tinha de assistir Idiocracia? Sim. Exatamente. Mas, tipo, você mandou o Idiocracia antes de mandar o vídeo do Hamlet, né? Que é esse aqui. E tal. Então, tá louco, velho. É, realmente, Idiocracia e o Wall-E tem ali. Não se passam no mesmo ambiente, mas mesmo planeta, mesmo mundo, mesma porcaria. Da destruição. Ele não tá apenas limpando por obrigação, ele faz isso porque ele se diverte também. Afinal, ele tem talvez vida infinita, então ele precisa de alguma coisa para se divertir. Ele meio que adquiriu consciência e acredito que foi por causa dessa rotina. Essa rotina criou uma memória consciente nele. E é aqui que o filme já começa a se aprofundar. A gente vive num mundo onde o consumo é cada vez mais incentivado e é fácil ver como o WALL-E critica esse estilo de vida consumista. No universo do filme, os humanos foram sugados para dentro desse ciclo de fim, de compra e descarte, e a Terra não suportou. E bem, se a gente parar para pensar, a gente tá vendo algo muito parecido hoje em dia. A crise climática que enfrentamos hoje em dia é o resultado direto desse padrão de consumo desenfreado, e o filme usa o futuro distópico como uma metáfora para o que pode acontecer se continuarmos no mesmo caminho. É claro que a culpa não é do cidadão comum, pelo menos não da grande maioria da humanidade. É um sistema bem mais complexo que envolve um monte de causas, das quais muito tem a ver com as grandes empresas. Dinheiro. O que torna esse filme, além de uma obra de arte, um grande aviso. Aliás, uma coisa interessante sobre o início é o silêncio. Quase não tem diálogo nas primeiras cenas e isso pode afastar algumas pessoas, mas o silêncio tem um propósito muito forte no filme. Ele reforça a ideia de que a Terra tá morta. O que antes era um planeta barulhento, cheio de vida, agora ele tá sujo, vazio e silencioso. Só restaram o WALL-E e uma baratinha. E mesmo assim, o WALL-E não vê os humanos como monstros que destruíram o planeta, mas sim como seres fascinantes que criaram uma cultura, e ele é apaixonado. É, compre o novo, né? Sempre compre o novo, né? Porque o seu já está obsoleto, né? Aí assim vai criando aquela ideia consumista e tipo assim, compre, sempre consuma mais e mais e mais e mais. Pelo jeito como eles viviam, pela cultura que deixaram pra trás. Eu tô falando como se eu não fosse humano, né? Mas enfim, é minha cultura também. É quase como se ele estivesse tentando preservar essa humanidade de algum jeito. Ainda que só em algumas pequenas coleções de objetos que ele tem, de filmes que ele assiste. Inclusive tem um filme muito maneiro que ele assiste. Mas o legal é que ele vive no pior mundo que a humanidade poderia criar. E
mesmo assim ele escolhe olhar para as coisas boas da humanidade. Só que tudo muda quando ele encontra uma planta no lixo e logo depois vê uma nave chegando na Terra. Dentro dela tá a Eva, uma robô que foi enviada à Terra para procurar sinais de vida e sente amor à primeira vista. Ao contrário dela, que parece odiar ele de início, é interessante perceber como o filme trata desse relacionamento de forma tão delicada, quase como uma dança entre dois seres que, em teoria... Exatamente, Nanashi. O lado bom da vida. A gente tem que fazer um react de um dia do Monty Python, viu? não deveriam ser Muito capazes de bom. sentir, só que eles sentem. E depois de salvá-la de uma tempestade de areia, ele mostra sua coleção de objetos humanos e até o filme favorito dele, que é o Hello Dolly, que não tá nesse filme por acaso. Esse musical dos anos 60 fala sobre como uma mulher muda completamente a vida de um dono de loja que só pensava em lucro, mostrando para ele o prazer de viver a vida. Isso tudo tem a ver com a narrativa que, apesar de ser sobre robôs e o futuro, fala justamente sobre redescobrir o valor da vida, de como pequenos momentos são importantes e de como essas pequenas coisas fazem realmente diferença. O Wall-E tá vivendo numa terra devastada, mas ele encontra alegria nesses pequenos detalhes, nas coisas que os humanos deixaram para trás, no que é considerado lixo, mas que na verdade tem muito valor, mesmo que tenha sido só descartado. Só que quando ele mostra a plantinha que encontrou, a Eva reage de uma forma inesperada. Ela suga a planta e entra em modo de espera, stand-by. Ele não entende nada, mas como todo bom apaixonado, ele começa a cuidar dela, mesmo que ela não tenha consciência. Ele protege ela de tempestades de areia e tenta fazer com que Muito ela bom, velho. acorde o tempo todo. Isso mostra o quão além de sua programação o Wall-E foi. Ele não tá apenas mais seguindo ordens, ele se importa com a Eva. É um dos momentos mais fofos do filme e também um ponto-chave pra gente entender o quanto o Wall-E se tornou mais humano do que qualquer outro robô que tava por ali. Ele tá há tanto tempo naquela rotina que o que parece é que por estar tanto tempo ali, ele se libertou daquela rotina e não se aliena mais com o seu trabalho. Na filosofia, a gente tem um conceito de alienação, que significa basicamente fazer um trabalho e depois não se reconhecer mais naquele trabalho. Você coloca sua consciência em um objeto e depois olha para aquele objeto e não sente mais nada, você nem se vê, é um estranho. Você passa a ver seu trabalho como um objeto estranho, como se você nem se reconhecesse mais nele. Mas também tem um conceito de exteriorização, que é quase o oposto da alienação. Filosofia é muito onde você interessante. faz o trabalho e você se reconhece naquele trabalho. Por exemplo, um músico faz uma música, um pintor que faz uma pintura e olha aquela pintura e fala: caramba, eu estou nessa pintura. Esses conceitos têm nomes em alemão, do Muitas vezes essa valorização da vida ocorre por estímulo externo, tipo a pandemia que ocorreu, as pessoas pararam de se desgastar e passaram mais a viver. Ah, também, com certeza, né? Principalmente porque, querendo ou não, a pandemia forçou as pessoas a conviverem umas com as outras, né? Porque, bom, não tinha mais ninguém na rua, né? Tinha mais ninguém na rua. O mundo meio que foi obrigado a desacelerar, né? Parou. Teve uma paralisação geral do mundo. E, tipo, pensar que... É até interessante, né, Nath? Pensar que nós poderemos contar pros, tipo assim, pros nossos netos que, pô, sobrevivemos a uma pandemia. Meu avô sobreviveu a uma pandemia e não sei o que e tal. Lá em 2020, há muitos e muitos anos atrás. Lá vamos ter isso muito... É igual aquela história lá da pergunta que você falou do livro. Teremos muitas histórias pra contar. os quais eu não vou lembrar agora, então vale aprofundamento aí se quiser você pesquisar mais, são temas interessantes. A questão é que pra mim, o Wall-E dá uma aula de como superar o consumismo, que é parando de comprar e trabalhar em coisas das quais você não se reconhece mais, ou simplesmente aprender a gostar tanto do seu trabalho que você comece a fazer aquele trabalho algo seu, e só seu. E mesmo que aquele objeto vá ser vendido para outra pessoa, você vai estar vendendo uma parte da sua alma. Você sabe que um pedacinho de você tá no mundo, como um barman que coloca sua alma em fazer a melhor bebida da noite. Ou foi como Epicuro e Marco Aurélio escreveram. Eles escreveram que deseja as coisas que você tem do mesmo jeito que você desejava elas quando você não tinha elas. E assim você sempre vai gostar das coisas que você tem, porque você fica lembrando o momento que você não tinha aquela coisa e dá valor, tanto valor quanto o que você dava quando você queria. Por exemplo, eu queria muito ter um setup, um computador, um microfone bom, e hoje eu tenho tudo isso, mas aí me aparece um microfone melhor ali e eu falo, caramba, eu queria ter esse microfone melhor. Você entende que eu tô perdendo o valor do que eu já tenho? Esse aqui é bom o suficiente. Talvez eu não precise de um melhor, talvez seja só Exatamente. ganância. A gente não precisa de mais. Você controla Às o vezes seu você consumismo. tem uma casa, mas uma casa já não é mais o suficiente. Aí você quer duas, aí você quer três. Você tem um carro, mas um carro? Ah não, mas eu quero um carro pra viagem, outro carro pra andar na estrada, outro carro pra andar na cidade, tá vendo?
nunca nada é o suficiente. A gente tem que sair É desse... aquele conceito, ô Nanache, a grama do vizinho é sempre mais verde. Tipo assim, você não se contenta com o que você tem e sempre olha pro dos outros. Tipo assim, eu tenho uma bike, o cara tem outra coisa. Então, ele é melhor do que eu, ou o que ele tem é melhor que o meu, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Você tem que se contentar com as suas pequenas conquistas e com os seus pequenos gestos, né? Que você faz pra você mesmo. Muitas pessoas lutam tanto por algo, mas nunca valorizam o que já tem. Meu celular, quando a bateria pifou, eu fiquei triste, mas eu fui ver se dava pra consertar, porque eu uso ele pra tocar música pra você dormir. Tá ótimo, tá ótimo. consumismo. A gente não tem que sair comprando tudo novo pra aumentar ainda mais acho que não é bem a cobiça, é mais tipo assim, pra aumentar mais a nossa sede e ânsia por consumismo, né? Esse consumismo desenfreado também é motivado pelos influencers das redes sociais. Isso é verdade. O Huawei pode até ter começado a trabalhar porque a sua programação falou isso, mas com o Que tempo ele ostentam se uma libertou da... expectativa de vida muitas vezes irreal. E isso é verdade, viu? Isso é verdade, mas, muitas vezes, Nath, eu até entendo, não é passando pano. Mas muitas vezes o pessoal faz isso também pra viver, né? Porque, tipo assim, a pessoa tem querendo ou não, ela tem que comer de alguma maneira, né? Nem que seja a custa, a custa disso, né? própria alienação, e quando começou a simplesmente colecionar, encontrando prazer em uma tarefa que ele é obrigado a fazer, isso tornou-o mais livre. Essa é literalmente a resolução do mito de Sísifo, um homem que foi condenado a levar uma pedra ao topo de uma montanha dia após dia, eternamente. Mas e se Sísifo quiser fazer aquilo? Então não vai ser mais uma condenação. E aí que entra outro tema forte do filme. O que significa ser um ser humano? Um robô demonstra mais humanidade do que os próprios humanos que apareceram depois na história. Ele se importa, ele é curioso, ele quer se conectar, ele quer dançar, ele quer amar. Ele desenvolveu traços que a gente associaria a seres humanos, provando que é possível ser humano mesmo sem ter humanidade. E quantos humanos hoje não têm humanidade? Né? Será que eles de fato são humanos? Depois de um tempo, outra nave chega para buscar a Eva e o Huawei vai atrás dela, até que eles chegam à nave Axion, onde os humanos estão vivendo. E é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, porque a Axion é o último refúgio da humanidade, mas não é o paraíso que a gente imagina. Os humanos se tornaram totalmente dependentes da tecnologia. Eles não andam mais, não fazem mais nada por conta própria, eles... Olha os Estados Unidos aí, ó. Isso aqui é literalmente os Estados Unidos, ó. Depende quantas pessoas dos Estados Unidos vocês já viram em vídeos ou em memes que já, tipo assim, já consumiram tanto, já se desgastaram tanto na vida sem se importar com saúde, com a forma que elas iam ficar, com o tamanho, com a dificuldade que elas iam enfrentar, após fazerem tudo o que fizeram para chegar num estado de, digamos assim, obesidade extrema, ao ponto de nem conseguirem mais andar ou terem que usar aqueles carrinhos de supermercado porque o peso já se tornou tanto que o próprio corpo não sustenta mais, não sustenta mais o próprio peso. Complicado, né? Uma baita crítica. É igual nós jogando LoL. Nós jogávamos LoL e nos divertíamos, mas passou o ponto que aquele consumo de conteúdo se tornou tóxico. E isso é verdade. dependentes da tecnologia. Apenas um Eles fato. não andam mais, não fazem mais nada por conta própria, eles estão presos em cadeiras flutuantes, sendo servidos por robôs, consumindo entretenimento sem parar, e é claramente uma crítica direta à alienação tecnológica. E o filme mostra isso de uma forma bem explícita. Isso aconteceu porque os ossos dos humanos mudaram até o ponto em que ficou muito difícil andar. E isso não é mais uma coisa intuitiva. Não é porque eles são preguiçosos de fato, mas é porque eles não precisavam mais. Estão tão imersos em suas vidas perfeitas, eles esqueceram do esforço, eles se tornaram consumidores passivos, exatamente como a sociedade de consumo que a BNL criou. O filme, mais uma vez, toca no conceito de alienação. Essas pessoas pararam de questionar, de pensar criticamente e simplesmente aceitam o que está ao redor sem se preocupar. E é isso o que vemos na Axion. Os humanos ali são, de certa forma, tão robóticos quanto os próprios robôs que os servem. Eles não são pessoas ruins, eles são pessoas legais, pelo menos até onde o filme mostra. Eles estão confortáveis, não fazem mal a ninguém e até aparentam estar felizes. Mas por que então causa tanto incômodo ver eles assim, sedentários e dependentes da tecnologia? Eles estão bem, eles estão felizes, são inteligentes, quer dizer, não sei, mas parece que são. Mas eles são gente boas. Eles estão mais pra idiotas do que inteligentes. Não diria que tão inteligentes será a palavra certa pra denominar. Mas serve. Isso tudo me lembra muito filme Idiota. Aí, ó. O que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Assistam. Assistam, vocês vão entender bastante do que ele tá falando sobre esse filme. É muito bom. É comédia misturada com
uma pegada de crítica social e de uma coisa que realmente pode vir a acontecer um dia. Não duvidem. Não duvidem. Ah, e como voltamos, viu, Nanashi? Como voltamos. Bom, essa aqui já não é uma opinião minha, porque eu nunca vi o filme Idiocracia, mas me disseram que essa ideia lembra muito Idiocracia. Porém, ele tentou... Pô, Nanashi, ele nunca fez um vídeo sobre idiocracia? Ele deveria fazer. Se ele não fez, ele deveria. Ele com certeza tem uns pontos muito interessantes pra debater sobre o filme. fazer isso de uma forma mais cínica, mais elitista, colocando a culpa nas pessoas comuns em vez de pessoas que têm poder de fato. Em Wall-E, a crítica é muito mais sutil e empática, e o filme não culpa os indivíduos, mas o sistema que foi criado ao redor deles, que os moldou e os alienou ao longo das gerações. Perceba que não é culpa dos indivíduos que eles pararam de andar, é porque o sistema ao redor deles condicionou a eles pararem de andar. E claro, esse sistema é representado pela BNL, que controlava tudo e todos. A empresa é uma paródia das grandes corporações do mundo que incentivam o consumo desenfreado sem se preocupar com as consequências. É exatamente o que nós falamos. Em nome do lucro. É interessante notar que o vilão do filme não é uma pessoa como estamos acostumados a ver nos filmes da Disney. Não tem um grande chefão malvado rindo e tramando contra os protagonistas. O verdadeiro antagonista aqui é o sistema. É a forma como a sociedade foi estruturada, as regras que foram criadas e seguidas sem questionamento. É a própria Axion, automatizada e controlada por uma inteligência artificial que apenas segue ordens programadas, sem capacidade de tomar decisões por si mesma. De novo, qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Quando o Wall-E chega lá, ele interrompe a rotina de algumas pessoas, faz com que elas saiam de suas cadeiras e comecem a prestar atenção no mundo ao seu redor. Um dos momentos mais legais é quando ele esbarra em um homem e uma mulher também, e ele desliga as cadeiras automáticas desses dois seres e força eles a enxergar a realidade. Eles começam a questionar, explorar, redescobrir o mundo por si só, eles até se apaixonam depois, o que é muito, muito fofo. Enquanto isso, a Eva tenta entregar a planta pro capitão, porque aquela planta indicaria que o planeta Terra estaria habitável novamente, eles poderiam sair daquela nave e retornar pro planeta. O mito da caverna. Motivo, literalmente nós comentamos essa semana. Dentro da Eva. O capitão, aliás, é outro personagem muito interessante. No começo ele é retratado como uma figura passiva, que apenas cumpre ordens e não faz muito esforço para entender o que tá acontecendo ao seu redor, só que ele começa a usar o Google, e ele se interessa pela Terra e pelas culturas humanas. Ele fica fascinado descobrindo que... Não, o cara, ele se interessa pela cultura humana, como se ele não fosse humano. O cérebro do cara já virou geleia, né, a esse ponto. A vida pode ser possível lá de novo, e isso é um exemplo claro de como as pessoas podem mudar quando começam a questionar o sistema em que estão inseridas, podem descobrir coisas novas e mundos que muito mais possíveis e muito mais legais. O capitão, que antes era um mero espectador da vida, ele começa a agir. Ele passa a noite estudando a Terra, aprendendo sobre como era antigamente, adquirindo consciência crítica. E a partir do momento em que o capitão começa a se informar por conta própria, ele começa a entender a realidade de uma forma muito diferente. Ele começa a ver que a vida que os humanos estavam levando na Axion não era uma vida tão legal. Boa, né? Não era uma vida tão legal, nem tão tranquila, nem a melhor que eles poderiam ter, né? Lembra agora que muitas vezes uma mudança, questionamento do sistema vem de um estímulo externo. Nesse caso, a planta. Sim. Porque a planta estimulou eles a pensar, né? Tipo assim, nossa, aquele planeta que um dia foi habitado, agora que virou um lixão, agora realmente tá podendo ser habitado de novo. E, tipo, isso cria uma ideia na cabeça deles que vai fazer eles pensar de outra forma. Nossa, a gente vai poder voltar, vai poder refazer o erro que nós cometemos no passado e dessa vez fazer de forma correta, né? Podia ser muito mais que aquilo, e que poderiam fazer bem mais do que aquilo que eles fazem. Aqui também não teria um pouco de ganância da parte dele? Alguns diriam que sim, outros diriam que isso é só o mínimo. Mas de novo, entra naquela problemática. As pessoas estão felizes, estão vendo bem, elas têm tudo que elas realmente precisam se esforçar, elas precisam criar conflito, sendo que eles não têm nenhum estresse ali. A vida é realmente tão ruim até escovar os dentes. O problema é que o piloto automático da Axion, chamado Auto, tem uma diretriz secreta que diz para impedir os humanos de voltarem para a Terra. Ele não é um vilão no sentido tradicional, ele apenas segue ordens. Essas ordens, dadas pela própria BNL, dizem que a Terra nunca será habitável de novo. A decisão foi tomada séculos atrás, e o Walt simplesmente continua a seguir essa lógica, sem questionar. Aqui o filme também critica as tradições, mostrando que não é porque algo fazia sentido antigamente, que agora faz também. E também mostra o quanto o Wall-E é um robozinho singular. Enquanto o Walt tá vivendo a mesma rotina há séculos, o Wall-E também
também não tem consciência, mas o Aoi criou sozinho. Em uma cena, o capitão confronta o Alto e diz que ele não quer apenas sobreviver, ele quer viver. E isso é o que diferencia o Aoi, o capitão e eventualmente os outros humanos da Axiom. Eles começam a perceber que viver de verdade envolve mais do que apenas existir, envolve decisões, assumir riscos e se reconectar com o mundo ao seu redor. Enquanto aqueles outros humanos estão ali sem assumir riscos, eles são confortáveis, felizes, burros, existindo, mas felizes. Felizes. Claro que o filme tem muitas cenas boas. Tem um robozinho que fica seguindo um rastro do Aoi desde que ele chega na nave, entre outras cenas de perseguição memoráveis, ainda mais pra quem jogou o jogo de PS2 como eu. É muito bom. Jogue se você tiver Nossa, eu não oportunidade. lembrava que tinha um Mas jogo de de novo a PS2. gente entra naquela problemática. Por que os humanos querem sair dali? A vida deles é tão boa. Eles vão pra Terra pra quê? Pra automatizar tudo de novo? Criar problema político, criar estresse político, sendo que eles podem só viver confortavelmente o tempo inteiro? E aí que tá, pra mim, uma das grandes sacadas do filme, é deixar você pensando nisso. Eles têm comida, têm água, têm interação social, se eles quiserem. Eles têm todo o entretenimento do mundo na palma da mão deles. Por que eles precisariam de outra coisa? Por que eles têm que voltar pra Terra, se esforçar, talvez até passar fome, criar conflito, guerrear de novo, Credo. estresse por conta de opiniões políticas contrárias? Pra que tudo isso? Eles não estão vendo o paraíso que todo religioso. Aí vamos ao filme Idiocracia. Lembra que um dos caras burros do futuro que ajudou o protagonista criou um mínimo de senso crítico e os outros ainda foram influenciados com isso também? Sim. Pior, quer viu? viver? Então, pra que voltar pra Terra? O Alto ainda tenta impedir que a planta chegue, mas ele é impedido com muito esforço pelo nosso trio, o Aoi, a Eva e o Capitão. Eles conseguem colocar a planta no sistema da nave, permitindo que ela retorne à Terra. Mas é claro que um filme infantil como esse, infantil da Pixar, teria alguma cena pra emocionar de verdade. Nessa Claro. luta final, o Aoi é muito ferido e parece que ele perdeu as suas memórias. A Eva, desesperada, tenta consertar ele de volta, mas ele volta a ser apenas uma máquina, ele volta apenas a ser um robozinho, sem aquele brilho de curiosidade e empatia que o tornava tão especial. É um dos momentos mais tristes do filme, porque a gente vê o que acontece quando um ser perde o que o torna único. Toda a sua vivência, suas memórias, suas histórias são apagadas. Só que é claro que aí vem a grande virada. A Eva coloca a música de Hello Dolly pra tocar e segura a mão do Aoi, e ele volta. E isso é o ponto central do filme, o que nos torna vivos, o que nos conecta. Isso vai além de qualquer programação, vai além das regras de um sistema. O Aoi e Eva, dois robôs que se apaixonaram e mudaram o destino da Dois robôs que se humanidade apaixonaram, simplesmente só a porque eles Pixar. se importaram, simplesmente porque eles foram curiosos. Eles foram além das suas funções, além das expectativas, e isso fez toda a diferença. E os humanos? Bom, os créditos mostram o que aconteceu com os humanos. Eles voltaram para a Terra e mesmo que o planeta ainda esteja em ruínas e cheio de lixo, há ainda esperança. Eles se reconstroem e aprendem a viver novamente, construindo outra civilização. Talvez uma mais inteligente, uma mais calma, mais pacífica, quem sabe? Provavelmente um pouco mais desconfortável, mas com doses cavalares de existência, exteriorização, curiosidade, vivência e, claro, por estarem mais conscientes, eles não vão repetir o que os antepassados fizeram. Ou será que vão? Não. Fica a dúvida, né? Fica aquela dúvida, né? Vão repetir? Não vão? Vão fazer de novo? Não vão? Esperamos que não, né? Esperamos realmente que não. Eles não, mas os descendentes sim. Infelizmente, né? Porque, tipo, eu tava pensando aqui. As pessoas que viram a merda acontecer, tudo bem, as pessoas que viram a merda acontecer, eles não vão repetir o erro. Mas as pessoas que virão a seguir, tipo, os netos, tataranetos, bisnetos e por aí vai, provavelmente vão repetir e isso vai acabar virando um ciclo infinito de novo, né? De, tipo assim, de vai, vem, destrói, reconstrói, vê que fez merda, quer reparar e infinitamente. Infinitamente esse ciclo vai continuar se repetindo. É inerente de qualquer sistema se corromper com o tempo. Filosoficamente filosófico, Nanas. Pô, ficou maneira essa frase agora. Essa frase sua agora, rapaz. A história humana sempre se renovando. Infelizmente, né? Porque a gente não para de se reproduzir, né? Então, a gente tá sempre se renovando.